Bom, pessoal, vamos dando continuidade aqui na nossa parte 3 aqui do nosso curso de Proxmox na UVH. Nessa aula aqui a gente vai aprender como que faz a configuração de endereços públicos diretamente nas nossas máquinas virtuais, no Firewall, onde você desejar atribuir, o procedimento vai ser o mesmo, tá ok? Então, eu já deixei preparado aqui o download do pfSense, que a gente vai utilizar como firewall de borda no nosso ambiente, né? Então, a gente vai acessar aqui o Proxmox, eu já copiei aqui o link do download. E no Proxmox, a gente tem aqui em local a opção chamada ISO Imagens, tá? A gente vai fazer o download a partir de uma URL, tá? Então, a gente vai dar um carry URL aqui, e ele vai achar o arquivo dentro dessa URL, ele vai fazer o download, tá? Enquanto isso, enquanto ele está fazendo o download aqui da imagem do pfSense, só vou aguardar aqui para ver se não vai dar nenhum erro. Ó, já começou 3%, perfeito. Enquanto isso, a gente vai fazer as configurações dos nossos endereços IPs públicos. Eu já fiz aqui, eu já adquiri previamente 2 endereços públicos aqui na OVH para a gente fazer a configuração no pfSense, tá? Uma vez que você adquire o endereço público, ele vai estar disponível aqui para você, né? Ele vem aqui em gerir endereços. Aqui são todos os endereços públicos que eu tenho, certo? Um deles aqui é do meu próprio Proxmox. Isso aqui eu não adquiri, tá? Isso aqui já é dele. Esses dois aqui são do próprio Proxmox. Esses dois aqui, ó, adicional IP, são endereços que foram comprados. A gente tem aqui como adicional IP, são endereços que foram comprados. Esses endereços aqui, para a gente poder utilizar eles no nosso servidor, não basta simplesmente eu chegar aqui no pfSense, fazer a instalação da máquina virtual, subir o pfSense e colocar o IP público nele. Não vai funcionar, não é assim que funciona. Você precisa fazer uma atribuição de MAC address, certo? E para que isso funcione corretamente, a gente precisa fazer alguns passos importantes aqui. Então, o primeiro passo é a gente fazer a criação dos MACs virtuais que a tua máquina virtual vai conhecer, tá? Então a gente vai fazer aqui com o primeiro 5138 e a gente vai vir aqui, ó, nos 3 pontinhos do endereço. A gente vai adicionar aqui um negócio chamado adicionar MAC virtual, certo? Ó, aqui a gente precisa escolher, eu sempre escolho aqui o tipo OVH e eu vou dizer que isso aqui vai ser do meu firewall pfSense, tá? Isso aqui é só um descritivo. Eu vou dar um confirmar. Beleza. Ó, o novo MAC virtual está sendo gerado para esse endereço. Dentro de alguns minutos ele vai estar disponível, está carregando aqui, tá? Enquanto isso, o nosso firewall está baixando aqui, nossa ISO está em quantos por cento? 57%. Perfeito. Depois de alguns segundos aqui fazendo o download da ISO, a ISO foi baixada corretamente e o nosso MAC virtual também ele foi gerado. Percebam aqui que ele gerou um endereço MAC, certo? Então a gente vai fazer a configuração da máquina virtual do pfSense rapidamente, como nosso firewall de borda aqui no Proxmox, e a gente vai fazer a atribuição desse endereço IP aqui, ok? Então vamos lá. Então vem aqui no meu servidor Proxmox, eu vou criar uma VM, vou chamar ela de, sei lá, vou chamar de 100 mesmo, tá? pfSense. Perfeito. A instalação do pfSense foi carregada, a gente vai dar um aceitar. Eu vou instalar o pfSense. Eu vou usar o AutoZFS. Eu vou dar um OK. Eu vou usar o strip 0. Eu não tenho nenhuma redundância, eu só tenho um disco apenas no pfSense, então não tem como fazer espelho. Eu vou selecionar o disco e eu vou dar um OK. Eu quero confirmar que eu quero continuar, que ele está dizendo, olha, você tem certeza, vai apagar os dados do disco? Eu disse sim. E ele vai começar a fazer a instalação do pfSense. A instalação já foi concluída, é super rápido. Vou dar um reboot aqui. Beleza, pessoal. Depois que a gente faz o reboot, após a concluir a instalação do pfSense, ele vai cair nessa tela aqui. Uma tela não tanto intuitiva, a gente precisa fazer, a gente precisa ler aqui o que está escrito em inglês
e aqui ele está te perguntando o seguinte, olha, entre com o nome da interface WAN ou aperte A para fazer a autodetecção. Como eu sei que por padrão a VTNet 0 é a interface WAN, que é a VMBR 0, eu vou escrever aqui do jeito que ele está pedindo, VTNet 0. Agora entre com o nome da interface LAN, né? Então só tem a VTNet 1, tá? Mas se você tiver mais de 3 interfaces, 4 interfaces, essas interfaces elas vão estar aqui descritas e você vai precisar saber quais são cada uma. Uma forma de descobrir quais são cada uma é você olhando pelo MAC address aqui, ó, VTNet 0, o MAC address dela termina com 68, tá? Como é que eu sei disso, Alex? Se você vir aqui em hardware, a VTNet 0, ó, ela termina com 68, então eu sei que é minha interface WAN, tá? Então eu vim aqui na console novamente, eu vou concluir a configuração. Ó, você vai assignar as seguintes interfaces. Você quer realmente proceder? Eu quero sim. E ele vai fazer aqui, vai escrever as configurações, está configurando a interface LAN e a interface WAN, ok? Pronto, pessoal. Depois que o PFSense faz as configurações, ele faz a atribuição das interfaces, ele vai jogar a gente nessa seguinte tela. Essa é a tela principal do PFSense em si, tá? Onde a gente tem aqui as opções diretamente no shell do próprio PFSense. Algumas opções aqui em formato numérico que vão ajudar você como administrador de rede fazer alguns troubles, fazer algumas resoluções rápidas, né? Atribuir uma interface, setar o endereço IP, resetar a senha do Web Configurator se você esqueceu, voltar o PFSense de fábrica e assim por diante, tá? Então, feito isso, a gente tem aqui as configurações. Percebam que a interface WAN ela não tem nenhum IP público setado, tá? Agora a gente vai fazer a configuração desse endereço público, ok? Então a gente vai lá no nosso portal da OVH, a gente vai pegar aqui, ó, esse endereço. Deixa eu copiar aqui, eu só vou colocar aqui em cima só pra gente não perder, ok? Então, o que acontece? A gente vai atribuir o endereço na opção 1. A gente vai dizer que a gente quer atribuir eu não quero utilizar VLAN, vou dizer não. Eu quero atribuir na VTNet 0. Ó, ele está dizendo, ó, entre com a VTNet 1. Ele está perguntando qual é a interface LAN. Deixa eu cancelar aqui. Atribuir é o 2, tá? Set interface IP address, ok? Então, eu quero a interface 1. Eu não quero utilizar DHCP. Eu vou dizer aqui qual é a IP da minha interface, ó, 51, 38, 25, 201, ok? Esse vai ser o meu IP público do meu firewall, é aquele endereço que a gente contratou lá na OVH, ok? Então vem aqui, eu quero dizer que ele vai ser 1/32, ele é o único endereço IP, certo? Então, ele está me perguntando, olha, eu preciso saber qual é o gateway desse teu IP público. Aqui no OVH tem um pulo do gato, que eu vou ensinar agora. Na OVH, quando você contrata um IP público, ele precisa de um gateway. E o gateway vai ser o próprio... Bom, pessoal, depois que o Firewall PFSense faz toda a configuração das interfaces de rede, ele vai jogar a gente aqui nessa tela de configuração do shell, né? Nessa tela de configuração a gente tem aqui algumas opções que a gente utiliza no dia a dia aqui como administrador. E algumas dessas opções aqui elas são bem interessantes porque elas salvam na maioria das vezes nossas vidas aqui. Quem trabalha com Firewall PFSense sabe disso. Então, eu vou citar algumas aqui. Então, por exemplo, a opção número 1 é atribuir uma interface nova. A opção número 2 é atribuir um IP numa interface. A opção 3 é resetar a senha do admin do PFSense, caso você tenha esquecido. Resetar o PFSense de fábrica, a opção número 4, entre outras opções aqui. Tá? Então, vamos aqui fazer a atribuição do nosso endereço IP. Percebam que na WAN aqui, na VTNet 0, não tem nenhum IP público. Ok? Então... a gente vai usar a opção 2. Eu quero selecionar a opção 1. E ele está me perguntando aqui, ó, você quer utilizar DHCP para atribuir IP? Eu falo que não. E a gente vai digitar aqui nosso endereço IP que a gente adquiriu lá na OVH. Então eu vou
copiar aqui só para me salvar. Eu vou escrever aqui, ó. Ok. Qual vai ser o meu CDR? Como eu adquiri um endereço IP apenas, ele vai ser 32, tá bom? Barra 32. E ele vai te perguntar assim, ó, mas tá, agora eu preciso saber qual é o gateway desse teu IP, tá? Na OVH funciona dessa forma. O gateway do na OVH a gente descobre o gateway do nosso IP que a gente adquiriu, dando um ping no próprio nome do teu servidor. Por exemplo, então eu vou pegar aqui, ó, o nome do meu servidor. Vou dar um copiar aqui. Eu vou abrir o CMD e eu vou dizer o seguinte, olha, ping. Ok. Então o gateway do meu IP que eu adquiri vai ser esse aqui, ó. 37 187 146 254. Sempre vai ser o IP, né, do teu Proxmox com o final 254. E ele vai te dizer o seguinte, olha, você precisa setar um IP, um gateway, né? E ele detectou aqui, ó, que detectou um gateway que não é local, tipo, é de outra rede. E eu falo, beleza, quero setar da mesma forma. Não quero setar ele como IPv6, não vai ter. Ó, eu vou reiniciar aqui as configurações da HTTP. Ele falou ok. E vou salvar aqui as configurações. Agora sim. Agora ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho na minha VNet 0, na minha interface WAN, o IP 5138 bababá barra 32. Ok? Feito isso, vamos testar a internet? Aparentemente não está funcionando. Por quê? Porque ainda falta um detalhe muito importante. A gente precisa atribuir o MAC address que foi gerado para o nosso IP público, ok? Então a gente vem aqui, ó, no 5138, a gente vê que o endereço MAC ele foi gerado. Eu vou dar um copiar aqui. Eu venho aqui, ó, no File PFSense, eu venho aqui em Hardware, VNet 0, vou dar um editar. Aqui no MAC address aqui eu vou substituir. Eu vou dar um OK. Provavelmente agora deve funcionar. Vou dar um cancela aqui. Se não funcionar, a gente vai precisar reiniciar. Vamos precisar reiniciar o File PFSense para ele poder pegar o novo MAC. Ok? Então eu vou dar um reboot aqui. Enquanto isso aqui eu vou preparando uma nova máquina. Para a gente poder fazer o acesso da máquina posteriormente. Eu não vou instalar, então só vou subir uma máquina para a gente poder acessar o File PFSense para garantir que deu tudo certo 100%. Beleza, então ele vai começar a criar aqui. Vamos voltar para o nosso File PFSense. Beleza, 51, 38, 25, 201. Vamos testar aqui se o nosso PFSense está funcionando. Agora sim, o nosso File PFSense está com saída para a internet. Então essa é a nossa configuração de rede que é feito entre a OVH e o File PFSense. Ok, pessoal? Agora só vamos validar aqui o acesso do nosso Mint. Vamos aproveitar aqui, enquanto está subindo a máquina, vamos trocar aqui o endereço de rede. Vamos atribuir novo IP na interface LAN 2. Não quero DHCP. Eu quero dizer o seguinte, 10, 250, 0, 254.
O endereço IP que você define aqui vai ser o IP do Firewall, tá? Então eu sempre coloco o último endereço do último número, vai ser 24. Eu não quero definir gateway porque meu próprio PFSense vai ser o gateway. Não quero IPv6. Eu não quero. Vamos setar aqui o DHCP. É interessante. 10, 250. Vai começar do 10. Vai até o 100. Ok. 100 é prático às vezes, ok? Então feito isso, a gente já tem aqui o nosso PFSense configurado, a interface WAN, a interface LAN. Vamos configurar um Mint aqui só para fazer o primeiro acesso e testar a internet nas máquinas, ok? Então a gente já tem aqui, ó. Vamos ver aqui nosso adaptador de rede. Ele já pegou aqui 100, mas como a gente trocou, ele vai mudar aqui. Ó, 10.250.0.10. O nosso PFSense fez a entrega do DHCP corretamente. Então a gente vem aqui no navegador. Vamos tentar acessar qualquer coisa aqui, google.com. Provavelmente não vai acessar porque eu não defini nenhum DNS no nosso firewall. Então deixa eu 0254. Vamos acessar aqui rapidinho. Eu não vou entrar no mérito do PFSense em si, isso fica pro nosso próximo módulo aqui de PFSense. Eu só vou definir um DNS rápido aqui para a gente só testar a navegabilidade e dar como concluir nossa série de vídeos. Então, generar setup. Aqui, ó, o PFSense ele não tem nenhum DNS setado, então ele não vai sair para internet. As máquinas não vão sair para internet se não tiver nenhum DNS setado. Essas configurações aqui que eu estou passando no PFSense, isso aqui eu ensino no meu próximo curso. Eu ensino o porquê que a gente deve desativar certas coisas, etc e tal. Ok? Então assistam lá no canal do YouTube o porquê que eu desabilito, o porquê que eu habilito certas funcionalidades, etc. Vamos tentar navegar agora. Pronto, então agora a gente já estamos navegando, perfeito? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham um ótimo dia.